Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de leitura de mais um bloco de capítulos de Ramsés, o Templo de Milhões de Anos. Estamos a 15 capítulos do final do livro. Já tá dando uma tristezinha já. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pelos likes, muito obrigada pelos compartilhamentos, principalmente obrigada pelos comentários. É muito gostoso ler os comentários de vocês. Por favor, se for possível, se inscreva no canal, continue deixando o seu like nos vídeos, continue compartilhando, continue deixando o seu comentário. Continue voltando para ouvir de novo a história. Se vocês perceberam, tem uma playlist aqui no canal com todos os áudios, né? Todas as gravações até agora. Na ordem do mais antigo, da primeira publicação, do primeiro conjunto de capítulos dessa coleção até essa última. E eu vou continuar colocando assim para que quem queira ouvir novamente toda a coleção, consiga fazer de uma forma mais fácil. Ok? Bom, vamos começar? Não vou nem relembrar o que aconteceu semana passada, tá? Vou direto, para não perdermos tempo. Capítulo 44. Naqueles primeiros dias de um mês de junho sufocante, Ramsés festejava o início do segundo ano de reinado. Já um ano se passara desde a partida de Sete para o Reino das Estrelas. O barco do casal real parara na altura do Gebel Silsilé, local onde as duas margens se aproximam. Segundo a tradição, ali residia o gênio do Nilo, e o faraó devia despertá-lo para que ele se tornasse o pai que alimenta e fizesse subir a cheia do rio. Depois de ter feito a oferenda do leite e do vinho e recitado as orações rituais, o casal real penetrou no interior de uma capela escavada na rocha. Ali, a temperatura era bastante agradável. O doutor Pariamacu falou com você? Perguntou Ramsés a Nefertari. Prescreveu-me um novo tratamento para fazer sumir os últimos vestígios de fadiga. Nada mais? Terá ocultado de mim a verdade em relação ao Emeritamon? Não, fique descansada. Então o que é que devia ter me dito? Realmente, a coragem não é a virtude mais forte desse bom doutor. De que covardia o acusa? De você ter sobrevivido por milagre ao parto. O rosto de Nefertari ficou sombrio. Não terei mais filhos, não é verdade? E não poderei mais lhe dar um filho varão. Ka e Meritamon são os legítimos herdeiros da coroa. Ramsés deverá ter outros filhos. Se considera que é indispensável que me retire para o templo. O rei apertou-a contra si. Eu te amo, Nefertari. Você é o amor e a luz. É a rainha do Egito. A nossa alma está unida para sempre. Ninguém poderá nos separar. Izete lhe dará muitos filhos. Nefertari, é preciso, Ramsés, é preciso. Você não é um homem como os outros. Você é o faraó. Logo que chegou a Tebas, o casal real dirigiu-se ao local onde seria edificado o templo de milhões de anos de Ramsés. A localização revelou-se grandiosa e carregada de uma energia que seria alimentada simultaneamente pela montanha do Ocidente e pela fértil planície.
Fiz mal em deixar para trás essa construção em troca da capital, confessou Ramsés. O aviso de minha mãe e o atentado perpetrado contra você e contra nossa filha abriram-me o espírito. Somente um templo de milhões de anos poderá nos proteger do mal oculto das trevas. Nobre e resplandecente, Nefertari contemplou a vasta extensão de areia e rochas que parecia votada à esterilidade. Tal como Ramsés, dispunha de uma cumplicidade com o sol, que deslizava sobre sua pele sem a queimar, e a iluminava com seus raios. Naqueles instantes de imobilidade, era a deusa das fundações, e cada passo que desse sacralizaria o terreno escolhido. A grande esposa real emergia da eternidade e gravava-a naquela terra queimada pelo sol, já marcada com o selo de Ramsés. Os dois homens se esbarraram na passarela do barco real e pararam um na frente do outro. Setaol era mais baixo do que Serramana, mas de ombros tão largos quanto os dele. Os olhares enfrentaram-se. Esperava não voltar a vê-lo próximo do rei, Setaol. Não fico nada incomodado por desiludi-lo. Fala-se de um cultor da magia negra que pôs em perigo a vida da rainha e da filha. E você ainda não o identificou? Pobre Ramsés, como está mal protegido. Alguém já lhe calou a boca alguma vez? Tente, se isso te diverte. Mas não confie nas minhas serpentes. É uma ameaça? Pouco me importa o que pensa. Seja como for que se apresentem, pirata é sempre pirata. Se confessasse o seu crime, me pouparia tempo. Para um chefe de segurança, você está muito mal informado. Nem ao menos sabe que salvei a filha do casal real? Farsante, você é um depravado, Setaol. E você tem uma mente suja. Na próxima tentativa de fazer mal ao rei, vou esmagar-lhe o crânio com o meu punho. Vai morrer de vontade, Serramana. Quer que eu experimente? Agredir sem motivo um amigo do rei vai condená-lo a trabalhos forçados. Em breve você estará lá. Você irá da minha frente, Sardo. Agora saia do meu caminho. Aonde vai? Vou me encontrar com Ramsés e, por ordem dele, purificar o local do seu futuro templo dos répteis que ali se instalarem. Vou impedi-lo de fazer o mal, feiticeiro. Setaol afastou Serramana. Em vez de ficar aí falando idiotices, o melhor a fazer é proteger o rei. Ramsés recolheu-se durante várias horas na capela de culto do pai, no interior do templo de Gurná, à margem oeste de Tebas. O rei depositara sobre o altar cachos de uvas, figos, bagas de zimbro e pinhas. Naquele lugar de repouso, a alma de Sete vivia em paz, alimentada pela essência sutil das oferendas. Fora ali que Sete anunciara que Ramsés lhe sucederia. O jovem príncipe não sentira o peso das palavras do pai. Vivia um sonho, a sombra protetora de um gigante cujo pensamento se movia como a barca divina através dos espaços celestes. Quando a coroa vermelha e a coroa branca haviam sido colocadas em sua cabeça, Ramsés abandonara para sempre a calma de herdeiro do trono para enfrentar um mundo de cuja rudeza nem sequer desconfiava. Nas paredes daquele templo, deuses sorridentes e graves sacralizavam a vida. Um faraó ressuscitado prestava-lhes homenagem e se comunicava com o invisível. Lá fora, os homens. A humanidade com a sua generosidade e a sua avidez. E ele, Ramsés, no meio daquelas forças contrárias,
encarregado de manter o elo entre os humanos e os deuses, fossem quais fossem os seus desejos e as suas fraquezas. Reinava há apenas 1 ano, mas já há muito tempo que não se pertencia mais. Quando Ramsés subiu para o carro de que Serramana segurava as rédeas, o sol declinava. Aonde vamos, majestade? Ao Vale dos Reis. Mandei revistar os barcos que constituem a sua flotilha. Nada de suspeito? Nada. O sardo estava nervoso. Não tem realmente mais nada para me dizer, Serramana? Realmente nada, majestade. Tem certeza? Acusar sem prova seria uma falta grave. Terá identificado o Mago Negro? A minha opinião não tem qualquer valor. Apenas os fatos contam. A galope, Serramana. Os carros partiram na direção do vale, cujo acesso era permanentemente guardado por soldados. Naquele fim de um dia de verão, o calor acumulara-se na rocha que o devolvia e dava a sensação de se penetrar numa fornalha, onde qualquer pessoa morreria asfixiada. Banhado em suor e arquejando, o oficial responsável pelo destacamento curvou-se perante o faraó, garantindo-lhe que nenhum ladrão penetraria no túmulo de Sete. Não foi para a morada da eternidade do pai que Ramsés se dirigiu, mas para a sua. Terminado o dia de trabalho, os talhadores de pedra limpavam as ferramentas e arrumavam-nas em cestos. A visita inesperada do rei interrompeu as conversas. Os artífices reuniram-se atrás do mestre de obras, que acabava de redigir o seu relatório cotidiano. Já escavamos o longo corredor até a sala de Maat. Quer que lhe mostre, majestade? Deixe-me só. Ramsés transpôs o limiar do seu túmulo e desceu uma curta escada escavada na rocha, correspondente à entrada do sol nas trevas. Nas paredes do corredor que se erguia estavam gravados hieróglifos dispostos em colunas verticais, orações que uma figura de Faraó, eternamente jovem, dirigia à potência da luz, cujos nomes secretos enumerava. Surgiram depois as horas da noite e as provas do quarto oculto que o velho sol tinha que ultrapassar para esperar renascer de manhã. Depois de ter atravessado esse reino das sombras, Ramsés viu-se em veneração perante as divindades, presentes no além, como haviam estado na terra, admiravelmente desenhadas, pintadas com cores vivas, deleitavam permanentemente o rei. À direita, a sala do carro real com 4 pilares. Aqui seriam conservados o leme, a caixa, as rodas e as peças restantes do carro ritual de Ramsés, para que fosse reconstituído no outro mundo e permitisse ao monarca deslocar-se nele, aterrorizando os inimigos da luz. Mais adiante, o corredor tornava-se mais estreito. Era decorado com as cenas e os textos rituais da abertura da boca e dos olhos, praticados na estátua do rei transfigurado e ressuscitado. Depois, imperava de novo a rocha, ainda no começo do desbastamento feito pelos cinzéis dos talhadores de pedra. Seriam necessários vários meses para abrir e decorar a sala de Maat, e também a morada de ouro, onde ficaria instalado o sarcófago. A morte de Ramsés construía-se perante seus olhos, calma e misteriosa. Nenhuma palavra faltaria na linguagem da eternidade, nenhuma cena a arte do invisível. O jovem vagava pelo além da sua pessoa terrestre. Participava de um universo
cujas leis ultrapassariam para sempre a compreensão humana. Quando o faraó saiu do seu túmulo, uma noite serena reinava sobre o vale dos seus antepassados. Fim do capítulo 44. Capítulo 45. O segundo profeta de Amon, Doqui, correu até o palácio de Tebas, para onde o rei acabava de convocar os principais dignatários da hierarquia de Karnak. Pequeno, de crânio raspado e testa estreita, tinha um nariz e queixos pontiagudos, lembrando os maxilares de um crocodilo. Doqui receava estar atrasado por causa da estupidez do seu secretário, que se esquecera de avisá-lo da urgência da convocação, enquanto ele verificava as contas do escriba dos rebanhos. O imbecil seria enviado para uma casa, longe do conforto dos gabinetes do templo. Serra-Mana revistou Doqui e deixou-o entrar na sala de audiências do faraó. À sua frente, sentado numa cadeira de braços, o velho Nebo, grande sacerdote e primeiro profeta de Amon. Enrugado, de ombros curvados, pousara a dolorida perna esquerda sobre uma almofada e aspirava um frasquinho de essência de flores. Perdoe-me, majestade. O meu atraso? Deixemos isso para lá. Onde está o terceiro profeta? Está escalado para os rituais de purificação na Casa da Vida, e ali deseja permanecer em reclusão. De acordo. E Bakhen, o quarto profeta, está no canteiro de obras de Luxor. Por que não está aqui? Supervisiona a difícil colocação dos obeliscos. Se desejar, mando-o vir imediatamente. É inútil. A saúde do grande sacerdote de Karnak é satisfatória? Não, respondeu Nebu com voz fatigada. Estou me deslocando com dificuldade e passando a maior parte do meu tempo na sala dos arquivos. O meu antecessor negligenciou os rituais antigos, que quero revalorizar. E você, Doqui? Está mais preocupado com os assuntos deste mundo? É preciso, majestade. Bakhen e eu garantimos a gestão do domínio, sob o controle do nosso venerado grande sacerdote. Os meus jovens subordinados compreenderam que um mau pé não evita um bom olho, precisou Nebu. A missão que o rei me confiou será cumprida sem esmorecimento, e não tolerarei nem erro nem preguiça. A sua firmeza de tom surpreendeu Ramsés. Embora parecesse esgotado, o velho Nebo mantinha o leme com firmeza. A sua presença é uma felicidade, majestade. Significa que o nascimento da sua nova capital não implica abandonar Tebas. Não é essa minha intenção, Nebo. Que faraó digno da sua função poderia negligenciar a cidade de Amon, o deus das vitórias? Mas afastar-se por quê? A pergunta parecia carregada de censuras. Não compete ao grande sacerdote de Amon discutir política do Egito. Admito perfeitamente, majestade, mas não lhe compete preocupar-se com o futuro do seu templo? Nebo, pode ficar sossegado. A grande sala de colunas de Karnak não é a mais bela e a maior que jamais foi construída? Graças a vossa majestade, mas permita a um velho sem ambições perguntar: qual a verdadeira razão da sua presença aqui? Ramsés sorriu. Quem é mais impaciente, Nebo? Você ou eu? Em você arde o fogo da juventude. Em mim
impõe-se a voz do reino das sombras. O pouco tempo que me resta de vida impede-me de falar coisas inúteis. O jogo de palavras entre Ramsés e Neba deixava Doque sem voz. Se o grande sacerdote continuasse a desafiar assim o monarca, a cólera deste não tardaria a explodir. A família real está em perigo, revelou o faraó. Foi em Tebas que vim procurar a proteção mágica da qual tem necessidade. Como tenciona agir? Fundando meu templo de milhões de anos. Neba apertou a bengala. Aprovo a sua decisão, mas primeiro tem de aumentar o Ka, esse poder do qual é depositário. De que forma? Terminando o templo de Luxor, o santuário do Ka por excelência. Não está puxando pela sua capela, Nebu? Noutras circunstâncias, sem dúvida, teria tentado influenciá-lo, pouco ou muito. Mas a gravidade das suas palavras me faz desistir disso. É em Luxor que se acumula o poder de que Karnak tem necessidade para fazer brilhar o divino. É dele que tem necessidade para reinar. Levarei em conta a sua opinião, grande sacerdote, mas ordeno que prepare o ritual da fundação do meu templo de milhões de anos, que será erigido na margem do ocidente. Para acalmar a febre que o invadira, Doque bebera diversas taças de cerveja forte. As mãos tremiam-lhe e um suor gelado escorria-lhe pelas costas. Depois de ter sofrido tantas injustiças, a sorte sorria-lhe finalmente. Ele, o segundo profeta de Amon, condenado a envelhecer naquele posto subalterno, era detentor de um segredo de Estado da mais elevada importância. Fazendo confidências, Ramsés cometera um erro que Doque exploraria na esperança de alcançar a função de grande sacerdote. O templo de milhões de anos. Uma ocasião inesperada, a solução que lhe parecia inacessível. Mas tinha que ficar calmo, não agir com precipitação, não perder um segundo, pronunciar as palavras certas e saber calar-se. A sua posição de segundo profeta permitia-lhe desviar materiais que lhe serviriam de moeda de troca, suprimindo algumas linhas nos inventários. Como supervisor dos escribas controladores, não correria qualquer perigo. Não estaria se iludindo? Possuíra realmente capacidade para realizar semelhante projeto? Nem o grande sacerdote nem o rei eram ingênuos. Ao primeiro passo em falso seria desmascarado, mas tal oportunidade não tornaria a surgir. Um faraó apenas construía um templo de milhões de anos. Situado cerca de meia hora de marcha de Karnak, Luxor estava ligada ao imenso templo de Amon por uma aldeia ladeada de esfinges protetoras. Utilizando os arquivos da Casa da Vida, que continham os segredos do céu e da terra, e lendo os livros de Thoth, Bakhen traçara um plano que permitiria aumentar Luxor de acordo com a vontade expressa por Ramsés desde o primeiro ano do seu reinado. Graças ao apoio de Nebo, os trabalhos tinham avançado com rapidez. Ligado ao santuário de Amenhotep III, um grande pátio de 52 metros de largura por 48 de comprimento, guardaria estátuas de Ramsés. Na frente da elegante coluna de 65 metros de largura, 6 colossos representando o faraó, com 25 metros de altura,
se ergueriam para um céu de forma a dissipar as forças nocivas. A bela pedra de arenito, de beleza inigualável, as paredes recobertas de elétron e o pavimento de prata fariam de Luxor a obra-prima do reinado de Ramsés. Os mastros de auriflama, confirmando a presença do divino, tocariam as estrelas. Mas o espetáculo ao qual Bakren assistia há quase 1 hora mergulhava-o em desespero. Proveniente das pedreiras de Assuã, uma embarcação de 60 metros de comprimento, transportando o primeiro dos 2 obeliscos, girava sobre si mesma no meio do Nilo, apanhada num redemoinho que não era assinalado por nenhuma carta de navegação. Na frente da pesada embarcação de sicômoro, o marinheiro que sondava constantemente o rio com uma longa vara para evitar que o barco encalhasse num banco de areia, vira demasiado tarde o perigo. Entrando em pânico, o homem do leme fizera uma manobra errada. No momento em que ele caía na água, um dos lemes partia-se. O outro, bloqueado, ficara inutilizável. Os movimentos desordenados da embarcação haviam desequilibrado a carga. Ao escorregar, o obelisco, um monólito com 200 toneladas, quebrara os cordames que lhe garantiam a fixação. Havia outros que ameaçavam ceder. Logo, o gigantesco bloco de granito rosa mergulharia no rio. Bakren cerrou os punhos e chorou. Aquele naufrágio era um terrível fracasso do qual nunca se recuperaria. Seria com toda razão considerado responsável pela perda de um obelisco e pela morte de diversos homens. Não fora ele, por estar muito apressado, que ordenara a partida da embarcação sem esperar pela cheia? Inconsciente dos perigos em que poria a tripulação, Bakren julgara-se superior às leis da natureza. O quarto profeta de Amon teria dado de boa vontade a sua vida para impedir aquele desastre. Mas o barco oscilava cada vez mais, e os estalos sinistros demonstravam que o casco não tardaria a quebrar-se. O obelisco era perfeito. Faltava apenas o dourado do remate em forma de pirâmide, que teria resplandecido sob os raios do sol. Um obelisco condenado a desaparecer no fundo do Nilo. Na margem, um homem gesticulava. Um gigante com bigode, capacete e armadura, cujos protestos se perdiam no vento fortíssimo que soprava. Bakren percebeu que ele se dirigia a um nadador, suplicando-lhe que desse meia volta. Mas este avançava rapidamente na direção do barco. Com risco de se afogar ou de morrer atingido por um remo, conseguiu alcançar a proa da embarcação e subir pelo casco com o auxílio de algumas cordas. O homem agarrou no leme bloqueado que 2 mãos tentavam em vão pôr novamente em funcionamento. Com uma força incrível, fincando-se nos calcanhares, nos músculos dos braços e do peito prestes a estourar, conseguiu fazer mover a pesada peça de madeira. Parando de girar sobre si mesma, a embarcação imobilizou-se por instantes, paralela à margem. Aproveitando um vento favorável, o nadador, manobrando o leme, conseguiu fazê-lo sair do redemoinho, logo auxiliado pelos remadores, que tinham recuperado a confiança. Quando a embarcação acostou, dezenas de talhadores de pedras e de operários encarregaram-se imediatamente de descarregar o obelisco. Quando seu salvador apareceu no topo da passarela, Bakren reconheceu Ramsés, o rei do Egito, que havia arriscado a vida para salvar a agulha de pedra que tocaria o céu. Fim do capítulo 45. Capítulo 46. Shenar fazia 6 refeições por dia e engordava a olhos vistos.
Estava assim desde que perdera a esperança de conquistar o poder e conseguir finalmente vingar-se de Ramsés. Seu apetite insaciável acalmava-o, permitindo-lhe esquecer o nascimento de uma nova capital e a insolente popularidade do rei. Nem mesmo Acha conseguia mais reconfortá-lo. É verdade que utilizava argumentos convincentes. O poder desgasta, o entusiasmo dos primeiros meses de reinado diminuiria, dificuldades de toda a ordem iriam se acumular no caminho de Ramsés. Mas nada de concreto justificava essas belas palavras de otimismo. Os hititas pareciam paralisados, sensíveis ao eco dos milagres realizados pelo jovem monarca. Em suma, tudo ia de mal a pior. Ao inclinar-se para uma coxa de pato assado, seu intendente anunciou-lhe a visita de Meba, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo lugar ele ocupava, fazendo-lhe crer que Ramsés era o único responsável por essa alteração. Não quero vê-lo. Mas ele insiste. Mande-o embora. Meba afirma possuir uma informação importante e que lhe diz respeito. O ex-ministro não era nem fanfarrão nem mentiroso. A sua carreira fora construída com base na prudência. Então deixe-o entrar. Meba não mudara. O rosto largo, inspirando confiança, o ar senhorial, uma voz neutra e de pouca personalidade. Em suma, um alto funcionário acostumado ao conforto e aos seus hábitos, incapaz de compreender as verdadeiras razões da sua queda. Obrigada por me receber, Shanar. A visita de um amigo de longa data é sempre um prazer. Está com fome ou sede? Um pouco de água fresca me faria bem. Renunciou ao vinho e à cerveja? Desde que perdi o meu posto, sofro de terríveis dores de cabeça. Estou desolado por ser o beneficiário involuntário dessa injustiça. Mas o tempo vai passar, Meba. E talvez eu consiga obter para você um posto honorífico. Ramsés não é rei de voltar atrás. Em tão poucos meses, o seu êxito é fulgurante. Shenar cravou os dentes numa asa de pato. Tinha-me resignado, confessou o antigo diplomata, até que sua irmã dolente me apresentou a um estranho personagem. O nome dele? Ofir, um líbio. Nunca ouvi falar. Vive escondido. Por quê? Porque protege uma jovem de nome Lita. Mas que história sórdida está me contando? Segundo Ofir, Lita é uma descendente de Akenaton. Mas todos os seus descendentes foram mortos. E se fosse verdade? Ramsés a exiliaria de imediato. Sua irmã colocou-se do lado dela e dos partidários de Aton, o Deus único, que excluirá todos os outros. Em Tebas formou-se um grupo. Espero que não faça parte dele. Essa loucura vai acabar mal. Esquece que Ramsés pertence a uma dinastia que condena a experiência tentada por Akenaton? Estou perfeitamente consciente disso e senti-me assustada ao encontrar Ofir. Mas, refletindo bem, esse homem pode ser um aliado precioso contra Ramsés. Um líbio que vive se escondendo. Ofir possui uma qualidade apreciável. É um mago. Existem centenas deles. Este, no entanto, conseguiu pôr em perigo a vida de Nefertari e da filha. O que está dizendo? Sua irmã dolente está convencida de que Ofir é um sábio e que Lita subirá ao trono do Egito. Como conta comigo para reunir os partidários de Aton, beneficio-me de suas confidências. Ofir é um mago temível e decidido
a destruir as defesas mágicas do casal real. Tem certeza? Quando ouvir, ficará convencido. Mas não é tudo, Shenar. Você tem pensado em Moisés? Moisés? Por que Moisés? As ideias de Akenaton não são muito diferentes das de alguns hebreus. Não se murmura que Moisés, o amigo do faraó, vive atormentado pela vinda de um Deus único e que a sua fé na nossa civilização está abalada? Shenar olhou Meba com atenção. O que propõe? Que encoraje Ofir a continuar a sua ação de magia negra e o faça encontrar-se com Moisés. A sua descendente de Akenaton me aborrece. Também a mim. Mas que importância tem? Convençamos Ofir de que acreditamos em Aton e no reinado de Lita. Quando o mago tiver enfraquecido Ramsés e manipulado Moisés contra o rei, nós nos livraremos desse personagem duvidoso e da sua protegida. Um plano interessante, meu caro Meba. Conto com você para aperfeiçoá-lo. O que deseja em troca? Recuperar o meu antigo posto? A diplomacia é toda a minha vida. Gosto de receber os embaixadores, presidir jantares mundanos, conquistar com palavras envolventes os dignitários estrangeiros, promover uma relação, armar ciladas, gozar do protocolo. Ninguém pode compreender se não tiver entrado na carreira. Quando se tornar rei, coloque-me como ministro dos negócios estrangeiros. Suas propostas são verdadeiramente dignas de interesse. Meba estava encantado. Sem importuná-lo, beberia agora de boa vontade um pouco de vinho. Minha dor de cabeça desapareceu. Bachem, o quarto profeta de Amon, prostrara-se perante Ramsés. Não tenho qualquer desculpa, majestade. Sou o único responsável por este desastre. Que desastre? O obelisco podia ter se perdido, a tripulação ser dizimada. Os seus pesadelos não têm sentido, Bachem. O que conta é a realidade. Mas ela não apaga minha imprudência. Por que a cometeu? Desejava fazer de Luxor a joia do seu reinado. Supunha que uma única obra-prima me bastaria. Levante-se, Bachem. O ex-instrutor militar de Ramsés nada perdera da sua robustez. Parecia-se mais com um atleta do que com um sacerdote ascético. Você teve sorte, Bachem, e eu aprecio os homens que o destino favorece. A magia de uma pessoa não consiste em escapar aos golpes da sorte? Sem a sua intervenção, então é capaz de provocar a vinda do faraó. Bela façanha, na verdade, que merece ser gravada nos anais. Bachem receava que uma terrível punição sucedesse àquelas palavras irônicas, mas o olhar penetrante de Ramsés desviou-se e foi fixar-se na embarcação. As manobras de descarga efetuavam-se sem dificuldades. Aquele obelisco é esplêndido. Quando estará pronto o segundo? No fim de setembro, espérito. Que os gravadores de hieróglifos se apressem. O calor já é muito forte nas pedreiras de Assuã. Quem é você, Bachem? Um construtor ou um chorão? Vá até lá e fique de olho no acabamento do trabalho. E os colossos? Os talhadores de pedra escolheram um arenito magnífico em Gebel Silsilé. Que eles também comecem a trabalhar, e sem demora. Envie imediatamente um emissário e parta a seguir para não deixar os escultores perderem uma hora.
Por que o grande pátio ainda está por acabar? Era impossível andar mais depressa, majestade. Engana-se, Bachem. Para construir um santuário do Ka, um local de repouso oferecido à força que cria permanentemente o universo, você não pode agir como um modesto contramestre, hesitante sobre o comportamento a seguir e tímido com os materiais. É o fogo do raio que deve projetar o seu pensamento na pedra e fazer nascer o templo. Você se mostrou lento e preguiçoso. Essa é a sua verdadeira falta. Confuso, Bachem era incapaz de protestar. Quando Luxor tiver acabado, você produzirá o Ka. Essa energia me é necessária o mais depressa possível. Mobilize os melhores artífices. Alguns estão ocupados na sua morada da eternidade no Vale dos Reis. Mande-os vir. Meu túmulo esperará. Você vai se preocupar também com uma outra urgência: a criação do meu templo de milhões de anos, na margem oeste. A sua presença preservará o reino de muitas desgraças. Quer uma construção colossal, um santuário tão poderoso que a sua magia repelirá a adversidade. Amanhã vamos fazê-lo nascer. Mas se há Luxor, majestade, também há Pi-Ramsés, uma cidade inteira. Chame os escultores de todas as províncias e fique apenas com aqueles cujas mãos sejam geniais. Majestade, os dias não são esticáveis. Se está lhe faltando tempo, Bachem, crie-o. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. Doc encontrou-se com o escultor numa taberna de Tebas, que nenhum deles havia frequentado antes. Sentaram-se no recanto mais escuro, perto de operários líbios que falavam em voz alta. Recebi a sua mensagem e aqui estou, disse o escultor. Por que tanto mistério? Com uma peruca que lhe tapava as orelhas e escondia a testa, Doc estava irreconhecível. Desculpe. Falou alguém da minha carta? Não. Nem a sua esposa. Eu sou solteiro. Nem a sua amante. Só vou vê-la amanhã à noite. Dê-me a carta. O escultor devolveu o papiro enrolado a Doc, que o rasgou em pedacinhos. Se não chegarmos a um acordo, explicou, não restarão vestígios desse nosso contato. Eu nunca lhe escrevi e nunca nos encontramos. O escultor, um homem robusto e maciço, tinha dificuldade em compreender aquelas sutilezas. Já trabalhei para Karnak e não tive motivo de queixa, mas nunca me chamaram a uma taberna para uma conversa sem pé nem cabeça. Sejamos claros. Você quer ficar rico? E quem não quer? A fortuna pode ser adquirida rapidamente, mas você terá de correr um risco. Qual? Antes de revelá-lo, temos de chegar a um acordo. E qual é o acordo? Se recusar, o de abandonar Tebas. Se não, o de que talvez seja melhor ficarmos por aqui. Doc ergueu-se. Está bem, fique. Dê-me sua palavra sobre a vida do faraó e sob a vigilância da deusa do silêncio que fulmina o perjúrio. Te dou minha palavra. Dar a palavra era um ato mágico que comprometia todo o ser. Traí-la fazia o Ka fugir e privava a alma das suas qualidades. Não lhe pedirei senão que grave alguns hieróglifos numa estela, revelou Doc. Mas essa é a minha profissão. Por que tanto mistério? Compreenderá no momento certo.
E a fortuna? 30 vacas leiteiras, 100 carneiros, 10 bois gordos, um barco pequeno, 20 pares de sandálias, peças de mobiliário e um cavalo. O escultor ficou assustado. Tudo isso por uma simples estela? Isso mesmo. Só um louco recusaria tal oferta, conte comigo. Os dois homens saudaram-se batendo na mão um do outro. O trabalho é para quando? Amanhã de madrugada, na margem oeste de Tebas. Meba havia convidado Shenar para a vila de um dos seus subordinados, cerca de 20 quilômetros ao norte de Mênfis. Em pleno campo, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e o irmão mais velho de Ramsés haviam chegado por caminhos diferentes, com 2 horas de intervalo. Shenar achara conveniente avisar Asha sobre a diligência. Seu feiticeiro está atrasado, censurou Shenar a Meba. Ele me prometeu que viria. Não estou acostumado a esperar. Se ele não estiver aqui dentro de meia hora, irei embora. Ofir fez a sua entrada, acompanhado por Lita. O mau humor de Shenar sumiu de imediato. Fascinado, encarou o inquietante personagem. Magro, maçãs do rosto salientes, nariz proeminente, lábios muito finos. A cabeça do Líbio parecia a de um abutre prestes a devorar a sua presa. A jovem de cabeça baixa tinha um ar de derrotada, desprovida de qualquer personalidade. É uma grande honra para mim e para Lita, declarou Ofir com voz profunda, que fez Shenar estremecer. Não ousávamos esperar semelhante favor. O meu amigo Meba falou-me de você. O deus Aton lhe agradecerá. Eis um nome que seria melhor não pronunciar. Dediquei a minha existência na luta para reconhecer os direitos de Lita ao trono. Se o irmão mais velho de Ramsés me recebe, é porque deve aprovar a minha iniciativa. Raciocínio correto, Ofir. Mas você está esquecendo o obstáculo principal, o próprio Ramsés. Muito pelo contrário. O faraó que governa o Egito é de uma envergadura e força excepcionais. Portanto, um adversário muito duro, cujas defesas serão difíceis de quebrar. No entanto, disponho de certas armas que para mim são eficazes. A pena de morte é o castigo para aqueles que utilizam a magia negra. Ramsés e seus antepassados tentaram destruir a obra de Akhenaton. Entre mim e ele, a luta será sem tréguas. Qualquer conselho de moderação é inútil, não é verdade? É assim que tem que ser. Conheço bem o meu irmão. É um homem teimoso e violento que não suportará qualquer ameaça à sua autoridade. Se encontrar partidários de um Deus único no seu caminho, irá esmagá-los. Por isso que a única solução é atacá-lo pelas costas. Excelente projeto, mas difícil de ser concretizado. A minha magia irá corroê-lo como ácido. Qual a sua opinião sobre um aliado no interior da fortaleza? Os olhos do mago contraíram-se como os de um gato. Apenas conservou uma estreita fenda, que tornou o seu olhar insustentável. Shenar estava contente consigo mesmo. Havia tocado no ponto certo. Qual é o nome dele? Moisés, um amigo de infância de Ramsés, um hebreu a quem ele confiou a supervisão dos canteiros de obras de Pi-Ramsés.
Convença-o a ajudá-lo e seremos aliados. O general que comandava o forte de Elefantina via correr dias felizes. Desde a investida comandada pessoalmente por Sete, as províncias núbias sob a tutela egípcia viviam em paz e exportavam regularmente os seus produtos. A fronteira meridional egípcia estava bem guardada. Após vários decênios, nenhuma tribo núbia pensaria em atacá-la, nem sequer pô-la em questão. A Núbia seria para sempre território egípcio. Os filhos dos chefes de tribo eram educados no Egito antes de regressarem ao seu país para ali difundirem a cultura faraônica, sob o controle do vice-rei da Núbia, um alto funcionário nomeado pelo rei. Embora os egípcios detestassem permanecer muito tempo no estrangeiro, aquele posto era muito cobiçado porque seu titular beneficiava-se de consideráveis privilégios. Mas o general não o invejava, porque nada era melhor do que o clima e a paz de Elefantina, de onde era originário. A guarnição exercitava-se de madrugada, antes de se colocar à disposição dos trabalhadores das pedreiras para garantir o carregamento dos blocos de granito nos lanchões que partiam para o norte. Como ia distante o tempo das expedições guerreiras, e como era bom que assim permanecesse. Desde a sua nomeação, o general transformava-se em aduaneiro. Os seus homens verificavam os produtos provenientes do Grande Sul e aplicavam-lhes taxas em funções da tabela imposta pela dupla Casa Branca, o Ministério da Economia e das Finanças. Um acúmulo de papéis e de documentos administrativos sobrecarregava o quartel-general, mas o oficial superior preferia bater-se com eles a bater-se com os temíveis guerreiros núbios. Dentro de alguns minutos, entraria em um barco rápido para examinar as fortificações vistas do Nilo. Como habitualmente fazia, saborearia a doçura da brisa e encheria os olhos com a beleza das margens e das falésias. E, é claro, não esqueceria o saboroso jantar que compartilharia com uma jovem mulher saída há pouco do desgosto da viuvez. Um ruído estranho de passos fê-lo sobressaltar-se. Viu então o ordenança à sua frente, sem fôlego. Mensagem urgente, meu general. De onde vem? De uma patrulha de vigilância, no deserto da Núbia. Das minas de ouro? Sim, meu general. O que diz o mensageiro? Que o caso é muito sério. Em outras palavras, o general não podia guardar o papiro enrolado num armário e esquecê-lo por alguns dias. Retirou-lhe o selo, desenrolou-o e leu-o com estupefação. É uma falsificação? Não, meu general, o mensageiro está à sua disposição. Não pode ter acontecido semelhante catástrofe. Núbios revoltados atacaram a caravana militar que trazia o ouro para o Egito. Fim do capítulo 47. Ok. Muito bem, terminamos mais um bloco. Ai, ai, ai. Guerra na Núbia, de novo. Revolta. Agora é Ramsés que vai ter que lidar com tudo isso como o governante oficial, né? E aí? Quais serão as cenas dos próximos capítulos? Ishenar se aliando ao Ofir. Será que ele vai se aliar de verdade mesmo ou vai só se aproveitar? Mais desenrolar de coisas ruins acontecendo. Bom, vou ficar por aqui. Obrigada pela companhia mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Até semana que vem, galerinha. Para quem me acompanha só com o Ramsés. Até amanhã.
para quem vem, para a menina que não sabia ler. Um beijo para vocês. Tchau!